importante chegando daqui a pouco às 4h30 da tarde, um ótimo horário para uma quarta-feira. Atlético e Caldense se enfrentam no Mineirão. Na ordem, Caldense e Atlético manda da Caldense, um setor tão somente aberto até o momento, venda pouco expressiva de ingressos. O Galo 7 desfalques para o jogo, entre convocados, lesionados e tal. E a projeção que a gente faz a partir de agora, uma coisa que dificilmente deve acontecer, é uma surpresa nesses dois jogos contra a Caldense, nenhum desprezo ao time do bom Jean Rodrigues, que eu tenho uma profunda admiração, mas, acima de tudo, porque a disparidade técnica é realmente muito expressiva. Então, Rodrigo Caetano, eu te entendo, mas só não acho que você tem razão. Você pedir vantagem, cara, isso foi acertado no arbitral. Então, no próximo arbitral, sugiro que o diretor de futebol do Atlético, do Cruzeiro, do América, vocês sigam para lá, participem do arbitral e se posicionem. Mas qual mais vantagem ele queria contra a Caldense? Não, mas porque é o seguinte, cara, mas afinal é com um jogo só. Se 11 votam a favor e você vota contra, você perdeu. Vivemos num país democrático onde respeita-se o que as urnas dizem ou apontam. Então, a Libertadores decidiu que era final única. Se você passa pelo Palmeiras, melhor primeira fase da Libertadores, passa pelo Palmeiras, pega o Flamengo na final e perde. Não dá para reclamar. Mas a gente tinha que ter mais vantagem. Pô. No Campeonato Mineiro, a mesma coisa. Tudo foi tratado lá no arbitral. Não teve mudança de regra no meio da competição. Aliás, a mudança no meio da competição que teve te favoreceu. Pois não. Que foi a mudança dos mandos, dos dois jogos aqui. Na prática, é o que eu quero dizer. Vai me pedir desculpa? A vantagem já é bem grande, né? Para essa semifinal, principalmente, né? A missão da Caldense, ela é inglória, né? Nesses dois jogos aí contra o Atlético, amplo favorito. Mesmo que não tivesse nenhuma vantagem, né? Mas tem muitas, né? A vantagem da cota muito maior, tem a vantagem de jogar os dois jogos no Mineirão, tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais. Tem a vantagem de ter um elenco muito superior ao da Caldense. Então, o Atlético é muito favorito para ter até certa tranquilidade, ainda que muito desfalcado, né, com desfalques importantes. Muito favorito para ficar com essa vaga na decisão. O Caldense vai precisar competir mais, né, competir melhor do que competiu no jogo do final de semana. Tá certo que ali já, para a Caldense, esse jogo não tinha valor nenhum, né? Porque Atlético, Cruzeiro e Atlético ainda tinha ali uma mínima disputa de vantagem, de posição e tudo mais, ainda que não fosse nada de muito relevante, tanto que o Atlético jogou com o time misto, o Cruzeiro jogou com o time reserva, o Atlético também poupou vários titulares diante do Vila, mas para a Caldense o jogo não valia nada mesmo, né? Porque ele não teria vantagem nas semifinais, independentemente de qual fosse o resultado no domingo. Então, vai precisar competir mais, tentar competir um pouco melhor, para tentar, pelo menos, igualar ali, de certa maneira, né? Levar a decisão dessa vaga o mais longe possível, né? Acho que esse é o objetivo da Caldense. Tentar ir segurando, para quem sabe ali no final, né? Do jogo, principalmente do próximo fim de semana, que ele possa tentar se arriscar um pouco mais e tentar aí sim buscar uma classificação. Mas, enfim, o Atlético tem que jogar o jogo, né? Não tem classificação antes de entrar em campo. Curioso para ver quais serão as escolhas, né, do Turco, com muitos desfalques que ele tem dessa vez, né, muitos problemas. Tem a questão da lateral esquerda, que a gente falou ontem. Imagino que possa jogar o Caleb ou o Alan. Acho que outro nome seria uma surpresa para mim se ele utilizasse outro nome. O Mikael chegou a fazer alguns minutos como lateral contra o Uberlândia também. Entrando inclusive na vaga do Caleb, que estava cansado, e aí o Mikael chegou a fazer alguns minutos. Mas não acredito que seria a escolha do Turco para hoje. Então ele tem aí o Caleb, que é um jogador que já fez essa função com o Sampaoli, já fez essa função com o Turco, que tem a facilidade de ser canhoto e tudo mais, que pode ser mais uma opção ofensiva, né, quando o time tiver a bola diante de um adversário que certamente vai tentar se fechar e colocar mais gente atrás da linha da bola. Ou o Alan, que eu acho que é a que perde menos, né? Porque é um jogador que está acostumado a fazer esse papel ali de saída de bola, a 3 com os 2 zagueiros e mais ele, podendo ficar um pouco mais pelo lado esquerdo. Um jogador que tem a perna canhota também, que tem muita capacidade de passe, que já fez essa função com o Sampaoli. Tá certo que com demandas diferentes, né, do que pede o Turco.
e que teria o Otávio no meio, né? O Otávio está jogando muita bola, né? Então não vejo grandes problemas para isso e vamos ver o que vai preparar aí o Atlético para enfrentar a Caldense. Ô Gomide, o que ocorre, que eu falei no bloco anterior, é que é o seguinte, prestando muita atenção lá na entrevista do Abel Ferreira, para o Roda Viva, o Abel, num dado momento da entrevista, eu não ouvi isso só do Abel, não, eu já escutei isso de outros treinadores, um deles, inclusive, o Mano Menezes, uma entrevista que fiz com ele lá na Toca, sobre a questão do percentual, né? 70 para os jogadores e 30 para o treinador. Então você nota claramente que há treinadores que melhoram suas equipes, mas isso demanda tempo. Outros treinadores chegam e seguem o mesmo padrão, fazendo algumas mudanças, mas tem treinador que chega e piora o que está pronto, o que está feito, o que está determinado, o que está apontando. Chega e piora. E onde eu quero chegar? Eu vejo um certo... E quando eu digo isso aqui, não é recado para coleguinha de imprensa, não. Eu vejo isso baseando-me no que recebo de mensagens, no Instagram, no Twitter, ou às vezes por colegas no WhatsApp. Um certo... Não é desdém, não é desprezo, cara. É não considerar. Uma certa desconsideração com o trabalho do Turco lá na Cidade do Galo. E onde eu noto a desconsideração? Se o Atlético pega o adversário e ganha porque é resquícios de trabalho do Cuca e porque o elenco é excepcional. Se o time joga mal, a culpa é do Turco, que piorou o que estava pronto e montado. E se o time ganha jogando razoavelmente bem, nunca imputam a ele qualidade suficiente, perdão, traz uma pastilha aí, qualidade suficiente para chegar e trabalhar, cara. Fazer o trabalho dele, ter resultado. Porque o que eu tenho de informação, porque ninguém vê treino, né, mas de gente que está lá dentro, é que é um cara que sabe dar treino, é um estudioso, é um cara bom de vestiário. Mas quando é que vai ser possível, então, considerar o trabalho do Turco e não ficar jogando só no colo do Cuca, que fez um trabalho excepcional, histórico, está na história e ninguém vai tirar. Quando, Gomide? Eu não sei se você já se pegou pensando nisso, porque eu acho que há uma certa desconsideração. Vem a figura do Turco e acha que aqui é um doidão, que alguém no Atlético foi lá e falou, traz esse doido aí, é um Lisca argentino, traz aí, põe aí e deixa ele. Não é assim, cara. As pessoas precisam respeitar o trabalho do cara e considerar que início de temporada o time arranca normalmente de quinta marcha mesmo. E depois é que ele vai se ajustando e começa a ter uma marcha mais forte e ganha velocidade no meio da temporada. Mas a sua opinião é muito importante para nós. Everton, eu acho que a questão pelo fato do Atlético ter ganho brasileiro e Copa do Brasil no ano passado e com total merecimento, eu acho que deixa impressões, né? Ou o que foi visto traz ali aquela sensação para o torcedor, talvez de uma forma um pouco mais pesada, né? De que tudo ali é possível ser repetido e pode ser repetido jogando da mesma forma, entre aspas, com a mesma diferença de pontos, ou com o número de pontos que se conquistou, ou com goleadas, como foi, por exemplo, na semifinal contra o Fortaleza da Copa do Brasil, depois no primeiro jogo da final contra o Atlético Paranaense. Mas o que aconteceu na temporada passada, né, se nós pegarmos aí o histórico do futebol brasileiro, antes do Atlético, quem havia conquistado as duas competições no mesmo ano? Estou falando de Brasileiro e Copa do Brasil, tá? Não estou falando de Brasileiro e Libertadores como ganhou o Flamengo em 2019. O último havia sido o rival Cruzeiro. E 18 anos, né? Antes da conquista do Atlético. Então é uma exceção, não é uma regra. Pelo fato também de ter muitos jogadores qualificados no elenco, espera-se que todo jogo o Atlético
tenha menor dificuldade com relação ao que ele vai enfrentar do que a dificuldade que ele vai impor ao rival. Só que isso é condicionado à forma como o técnico pensa futebol, Everton. Se a gente olhar a carreira do Antônio Mohamed como um todo, ele foi campeão no México, mas no trabalho no Huracan, por exemplo, ou no último do Monterrey, que ele teve antes de vir para o Atlético, ele nunca foi marcado por equipes que, sabe aqueles times que não são campeões, mas sempre são lembrados? Não é o caso das equipes do Antônio Mohamed. Ou ele ganhou, ou ele não se tem muitas recordações. Então, eu acho que é essa a questão. Eu acho que ainda passa por uma transição. A gente podia debater se já poderia não estar tanto nessa transição, se poderia já estar um pouco mais diferente ou não com relação ao que o Cuca fazia. Ele tem algo que os técnicos, na maioria do futebol brasileiro, não têm, Everton, que é essa questão de jogadores que realmente decidem jogos, né? Decidem jogos, e aí o time pode estar numa tarde, numa noite, num jogo, taticamente, em que o adversário está melhor, taticamente o adversário é superior, mas em um lance o jogo é decidido pelo talento individual dos jogadores, como um Hulk, como um Vargas, como um Nacho, como um Zaratio, como a amabilidade do Ademir, a velocidade do Savarino. Isso é possível e faz parte do contexto. Sorte a dele e o Atlético ter jogadores que conseguem fazer isso. O Campeonato Brasileiro tá batendo na porta aí. Eu acho que daqueles times que a gente coloca como os que vão disputar talvez não, que vão brigar pelo título realmente, se é que não tivermos nenhuma surpresa, eu diria que hoje, individualmente, o Atlético tem um elenco melhor, quer dizer. Mas, por exemplo, um time para mim que hoje é mais consistente na forma tática é o Palmeiras, mas aí é por causa da longevidade do técnico. 2 anos já está. O Flamengo vem ali ainda numa transição também, o Corinthians nós não sabemos o que vai acontecer. E hoje talvez seriam os 4 aí que a gente colocaria mais um pouco por conta do elenco, como os que vão chegar mais à frente no Brasileiro. Os demais ali... E aí eu vou colocar mais um time, Everton, mas não acho que vai brigar pelo título. O Bragantino, para mim, hoje é um dos times que é mais consistente taticamente dentro do que era o técnico, mas ele não tem o material humano que tem um Atlético, que tem um Flamengo, que tem um Palmeiras, mas é um time muito bom. Time que tem uns padrões ali muito bem definidos e que está pronto. O que ele vai conquistar, nós não sabemos. Mas eu ainda acho prematuro para qualquer avaliação de chancelar. Tá bom ou tá ruim o trabalho do Antônio Mohamed. Eu acho que é um pouco da espera mesmo, porque